Bom dia a todos, o professor Matheus aqui que está falando, e nessa aula nós falaremos sobre o megacolon. Ele consiste no aumento persistente do diâmetro do intestino grosso, também com a perda de função do mesmo. Então, diante de uma hipomotilidade, normalmente por conta de uma grave constipação, esse cólon ele tende a distender. Conforme ele distende, ele vai perdendo a sua capacidade de fazer o seu peristaltismo, e por conta disso ele vai só dilatando cada vez mais, se tornando uma bolsa em que as fezes ficam acumuladas ali e cada vez com maior dificuldade para serem evacuadas. É mais comum em gatos do que em cães e ela pode ocorrer de maneira congênita ou adquirida. A forma adquirida normalmente pode ser secundária à inércia colônica ou algum tipo de saída do intestino. A inércia colônica pode ocorrer por conta de uma distensão prolongada desse intestino grosso, acumulado de fezes, por exemplo, o paciente que não está em condições de conseguir ir até a caixa de areia, por exemplo, no exemplo dos gatos, e que acaba retendo durante muito tempo essas fezes no abdômen. Traumatismos neurológicos que acabam fazendo o comprometimento da inervação do cólon e por isso ele entra em atonia, em inércia. A distensão congênita, já sendo naturalmente assim. Endocrinopatias, a principal relacionada à formação de megacólon é o hipotireoidismo, e algumas anormalidades comportamentais que não deixam de ser relacionadas aí à distensão prolongada, que seria evitar ir na caixa de areia por algum motivo e ficar retendo as fezes por conta própria. E as lesões de obstrução por saída seriam a fratura de pelve, que como a gente consegue ver aqui pelo raio-x à direita, quando a gente tem a fratura de pelve em que ela acaba entrando medialmente alguns dos fragmentos, eles podem fazer uma estenose do canal pélvico e, consequentemente, uma obstrução da saída das fezes ali e, por conta disso, formação do megacólon. Estenoses do próprio cólon, de alguma porção daquele segmento ou do reto. Neoplasias anais, que também vão obstruir a saída. Alguma massa extraluminal que esteja comprimindo o cólon, daí a mais exemplar que nós teríamos seria o tumor de próstata. Algum corpo estranho também que tenha ficado retido naquela região. Algum tipo de dieta inadequada, que daí forma mais facilmente os fecalomas e por isso acaba obstruindo na saída. E o fecaloma crônico mesmo, que daí acaba por muito tempo naquela região, distendendo cada vez mais esse intestino. Os sinais clínicos mais comuns vão ser a constipação, os pacientes normalmente mais deprimidos, muitas vezes mais irritados, a alteração comportamental um pouco, não gostar de ser pego, não gostar de ser manipulado, anorexia também, o tenesmo, eles tendem a ficar na posição ali para defecar e forçando, inclusive muitas vezes, no caso dos gatos, miando, reclamando e não saindo nada. Com o tempo podem ficar mais letárgicos, mais fracos mesmo. Em alguns pacientes podem apresentar vômito e também, cronicamente, esses pacientes tendem a ter uma perda de peso por todo o comprometimento alimentar e nutricional que eles acabam tendo. Então, para explicar aqui um pouco da origem do megacólon, o que acontece é que, por algum motivo, as fezes vão ficar retidas ali naquele intestino. Por conta disso, elas vão se desidratar e começar a se solidificar, porque essa é a função natural do cólon, é fazer a retirada da água das fezes para poder terminar de formar o bolo fecal ali. Então, como elas vão ficar muito tempo lá, o cólon vai absorver muito mais água do que o que deveria. Por conta disso, vão formar ou várias pedras menores ou uma única grande massa, sendo no caso aí o fecaloma ou diversos fecalólitos, ali que daí também de qualquer maneira se torna muito difícil a defecação desse paciente, muito dolorida, e por conta disso ele evita. E ambos os casos vão levar ao megacólon. E como a gente já tinha dito, é classificado megacólon quando essa musculatura já perdeu a sua capacidade de movimentação, de recuperação ali do seu peristaltismo, além da dilatação do cólon, que normalmente é avaliado quando esse cólon está mais largo do que 1,5 vezes o tamanho da vértebra L7 no seu respectivo animal. Por conta disso, esse paciente fica obstruído e, a longo prazo, cronicamente, essas fezes que ficam ali acumuladas vão acabar levando a uma reabsorção das toxinas daquelas bactérias que estão acumuladas ali no intestino.
O tratamento tem em ambas as opções, conservativo e cirúrgico, e inicialmente, nas primeiras vezes que o paciente é atendido com megacolon, o recomendado é se iniciar com o manejo conservativo, que seria a troca de dieta desse paciente, o manejo alimentar, mas para passar para a dieta pastosa, uma dieta mais rica em fibras, e a adição da lactulose para ajudar a facilitar o escoamento dessas fezes, e também a realização, no primeiro momento, de enema ou da retirada digital das fezes ali com o dedo, logicamente sempre pensando em deixar o paciente anestesiado. Facilita muito mais o procedimento e é um estresse muito menor para o paciente também. Caso não seja possível, caso seja um fecaloma muito grande, se torna necessário também a gente partir para o procedimento cirúrgico para fazer a remoção cirúrgica do fecaloma, fazendo a enterotomia para retirada muitas vezes das fezes quando estão muito grandes realmente. E pensando no tratamento cirúrgico definitivo do megacolon, o recomendado se torna a colectomia, que é a retirada desse cólon que está aumentado, já que ele está sem função. Temos duas maneiras de fazer essa colectomia, ou total ou subtotal. A diferença de uma para outra é que na total a gente vai depois fazer a comunicação do ilho com o reto, e na subtotal a gente vai preservar a válvula ileocecocólica. Então a gente vai ligar o início do cólon, que ainda fica junto ali por conta dessa válvula ileocecocólica, direto de volta no reto. A diferença é que quando a gente preserva o seco, no caso na subtotal, a gente também ajuda a preservar a flora intestinal desse paciente, que muito é originada no seco. E isso, depois no pós-operatório, vai facilitar em a gente conseguir ter um equilíbrio desse intestino muito mais facilmente. Existem algumas maneiras de poder fazer a retirada do cólon, podendo fazer a ligadura nos seus troncos principais para remoção mais prática e mais agilizada de um segmento grande, ou, como mostrado na região aqui, de uma colectomia menor, mas pode ser realizada ao longo de todo o cólon, para fazer uma colectomia de maneira mais segura, a ligadura de cada um desses vasos separadamente, desses vasos menores, preservando toda essa árvore aqui de vascularização do cólon. Como podem ver na prática, aquela vascularização não é tão pequena assim, então se torna simples de conseguir realmente fazer a ligadura de cada um desses vasos todos bem mais próximos realmente do cólon e podendo preservar esse tronco principal de vascularização. Sobre o prognóstico, após cada um dos tratamentos que a gente tem no megacolon, o conservador, a longo prazo, tende a se tornar sombrio, que a gente diz, isso porque o proprietário cansa uma hora a fazer o tratamento conservativo e, cedo ou tarde, tende a solicitar que seja feita a eutanásia no paciente. Isso porque, muitas vezes, o manejo e os cuidados com o paciente acabam não sendo tanto o suficiente para que ele não tenha mais que ficar voltando constantemente no veterinário. E com isso, o proprietário vendo o paciente, por exemplo, toda semana tendo que ser anestesiado para fazer o enema, faz com que ele perca a esperança em conseguir resolver esse problema, ou canse realmente de fazer esse tipo de manobra tão constantemente e por isso solicitar a eutanásia. Quando a gente vai para o tratamento cirúrgico, a gente já tende a ter uma resposta mais satisfatória, principalmente quando a gente se refere aos gatos. Os gatos normalmente têm uma resposta melhor do que os cães à colectomia, principalmente na subtotal. A subtotal é a que dá uma melhor resposta para a gente, justamente porque o paciente consegue se readaptar muito melhor depois, por conta do mais fácil equilíbrio da flora que a gente vai conseguir e por conta disso uma melhor readaptação das fezes do paciente no pós-operatório. O único ponto negativo é que pode acontecer de aquela pequena porção de cólon que tenha sobrado da válvula ileocecocólica ainda estar em atonia e por conta disso ainda ter algum tipo de problema por conta desse megacólon, dessa outra parte ainda continuar gerando algum tipo de dificuldade. Porém, torna-se preferível do que fazer de primeira mão a colectomia total e também muitas vezes essa recidiva que dá é muito menor de qualquer maneira do que com o problema anterior e que pode ser muito bem manejada clinicamente de uma maneira muito mais aceitável do que como se não tivesse feito nenhum procedimento. A total se torna mais reservado o prognóstico, justamente porque o paciente tende a ficar com diarreia crônica pela flora intestinal que foi comprometida, então fica muito mais complicado de você conseguir fazer um equilíbrio
da dieta e da alimentação desse paciente. O pós-operatório, os cuidados continuam sendo necessários, assim como em toda a enterectomia que é feita, então a necessidade de fazer a dieta com os 5 dias de água e depois os 5 dias de dieta pastosa, para que tenha a cicatrização dessa enterectomia que foi feita, para então poder voltar à alimentação normal. Antibióticos e anti-inflamatórios também, assim como já tinha sido falado na cirurgia de introdução ao intestino. Essa aula se encerra por aqui e até as próximas aulas.